Seminário sobre o artigo Degeneração testicular. Um problema superado ou um dilema ainda? Do autor Alexandre Rosseto Garcia, do Laboratório de Reprodução Animal, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, São Paulo, Brasil. Este é um trabalho da disciplina de Fisiopatologia e Biotecnologia da Reprodução, turma de Medicina Veterinária, sexto período noturno, do professor Luciano Carvalheira, da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, Belo Horizonte. A degeneração testicular é a principal causa da redução de fertilidade nos machos. Consiste num conjunto de alterações do parênquima testicular. Essas alterações provocam disfunções bioquímicas e variações nas estruturas das células germinativas. Esta degeneração é observada como condição adquirida desencadeada por múltiplos fatores como agentes infecciosos, fatores nutricionais, acúmulo de gordura escrotal, lesões vasculares e varicocele, que é a dilatação das veias que drenam sangue testicular, causas medicamentosas, estresse térmico, que no Brasil é um dos principais fatores, e radiações, entre outras. Em alguns casos, podem ocorrer por alterações genéticas, como nos testículos retidos, é o caso do criptorquidismo, e certas síndromes. A degeneração pode se manifestar em um ou nos dois testículos, sendo temporária ou permanente. Aqui um caso de hipoplasia testicular. Observar a diferença no tamanho dos testículos, direito e esquerdo. Túbulos seminíferos com a membrana basal espessada. 1. Ausência de células espermatogênicas e presença de células de Sertoli. 2. Em alguns túbulos, as células de Sertoli mostram-se degeneradas com vacuolização. 3. Notável hiperplasia das células de Leydig. 4. Formação de espermatozoides. Chamada de espermatogênese, ela se dá nos túbulos seminíferos. As células germinativas são as espermatogônias. A espermatogênese tem duas fases. A espermatocitogênese, que é a formação de espermátides, que são células haploides N-cromossomo. E a espermiogênese, que é a diferenciação de espermátide em espermatozoide. Os espermatozoides formados chegam ao epidídimo, onde adquirem mobilidade própria e são armazenados na cauda do epidídimo. Aqueles que não forem ejaculados são liberados na... Olá, vamos falar das características do sêmen bovino. Denominamos sêmen a suspensão celular líquido contendo os espermatozoides e as secreções dos órgãos acessórios do trato genital masculino. A porção fluida dessa suspensão é conhecida como plasma seminal. Os espermatozoides são células flageladas que têm como seus principais componentes químicos os ácidos nucleicos, as proteínas e os lipídios, além de serem ricos em fósforo, nitrogênio e enxofre. Já a porção fluida seminal apresenta quantidade apreciável de ácido ascórbico, aminoácidos, peptídeos, proteínas, lipídios, ácidos graxos e numerosas enzimas, além de imunoglobulinas da classe A e uma variável de substâncias hormonais que falaremos a seguir no próximo bloco. Em média, o ejaculado de um touro adulto apresenta de 5 a 8 milímetros com concentração espermática que varia entre 800 milhões a 2 bilhões de células por ml. Estão presentes em um ejaculado de 5 a 15 bilhões de espermatozoides e, desejavelmente, 65 a 95% deles são morfologicamente normais. Durante as análises de sêmen, podem ser encontradas ainda no ejaculado células que não possuem características típicas de espermatozoides. Podem ser células inflamatórias, espermátides degeneradas, células originárias do epitélio prostático, das vesículas seminais ou células. Boa noite a todos. Estamos aqui em nome da Faculdade Universo, os alunos de veterinária do sexto período, né? Gildane, Jefferson, Marcela, Karine e o Wellington. Seguindo aí o que o Wellington já colocou sobre o sêmen bovino, né? A gente vai dar continuidade agora e vamos falar agora sobre as características do sêmen bovino. Denominamos sêmen a suspensão celular líquida
contendo os espermatozoides e as secreções dos órgãos acessórios do trato geminal masculino. A porção fluida dessa suspensão é conhecida como plasma seminal. Os espermatozoides são células flageladas que têm como seus principais componentes químicos os ácidos nucleicos, as proteínas e os lipídios, além de serem ricos em fósforo, nitrogênio e enxofre. Em média, o ejaculado de um touro adulto normal apresenta de 5 a 8 miligramas, com concentração espermática que varia entre 800 milhões a 2 bilhões de células por ml. Estão presentes em um ejaculado de 515 bilhões de espermatozoides e, desejavelmente, 65 a 95% deles são morfologicamente normais. Para bovinos, o pH seminal normal é de 6,4 a 7,8 e os componentes químicos seminais usuais são proteínas 6,8 mg por 100 ml, frutose 460 a 600 mg por 100 ml, sorbitol de 10 a 140 mg por 100 ml, ácido cítrico, inositol, glicerilfosforicolina, sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloreto. Durante as análises do sêmen, podem ser encontradas ainda no ejaculado células que não possuem características típicas de espermatozoides. Podem ser células inflamatórias, espermatídeos degeneradas, células originadas do epitélio prostático, das vesículas seminais ou células de descamação. A complexa migração que envolve as células germinativas da camada basal para a luz do epitélio seminífero frequentemente ocasiona a liberação de algumas células imaturas do ejaculado. Entretanto, em caso de danos aos túbulos seminíferos, as conexões que estruturam ordenadamente o epitélio são desfeitas, resultado na liberação prematura de um número excessivo de células germinativas imaturas. Então, vou passar para vocês aqui como é a forma aí do flagelo, né? Os seus componentes, colo, cabeça, núcleo, peça intermediária, que é o meio dele, atrás do núcleo, né? E também alguns falando sobre a temperatura de armazenamento e tudo mais. O choque térmico, né, que tem que dar, e a temperatura mínima que ele é retirado, 37 graus, né? Então a gente vai dar continuidade agora também. Vamos falar da degeneração testicular em bovinos. Nos bovinos, a temperatura interna corporal pode variar normalmente entre 36,7 e 39,1 graus Celsius, com médias de 38,3 graus. Para os animais que possuem testículos alojados em escrotos pendulares, dentre eles os touros bovinos, a espermatogênese normal é dependente da manutenção da temperatura testicular de 6 graus mais baixa que a temperatura corpórea. É bem conhecido que o aumento da temperatura testicular diminui a qualidade do sêmen produzido. Esse efeito negativo é resultante da degeneração testicular, uma patologia ocasionada, entre muitos fatores, por qualquer processo que determine a elevação da temperatura testicular, como, por exemplo, dermatite escrotal, o excesso de gordura escrotal, edema, periorquite e elevação da temperatura ambiente, ou, consequentemente, estresse térmico. Então, vamos pular aí para a próxima figura, né? Mostra aí a pessoa fazendo a medida do escroto do bovino. E aqui também a gente tem aqui, a área de fibrose testicular, a presença de infiltrado inflamatório mononuclear, ou seja, a presença de corpo estranho junto aí ao esperma, né? Clinicamente, a degeneração testicular leva inicialmente à flacidez e discreta diminuição do tamanho dos testículos, sendo que em etapas mais avançadas, esses podem tornar-se atrofiados, com tamanho reduzido, fibróticos e com consistência firme à palpação. Histologicamente, nota-se no tubo seminífero diminuição da espermatogênese, devido à morte das células da linhagem germinativa. E agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso colega Karine, né, que ela vai falar um pouco sobre a continuidade que é o processo. Aí, Karine, é com você agora. Pode ficar
Fica à vontade. Boa noite, eu vou falar sobre o lado útil da degeneração testicular. A degeneração testicular é sempre negativa? Do ponto de vista da fecundidade animal, sim. Porém, seus efeitos na redução e eventual supressão da capacidade multiplicadora dos animais têm sido perseguida pela indústria farmacêutica. Décadas atrás, o ácido lático, em concentrações de 88%, foi utilizado para promover a castração química de machos leiteiros jovens. Obteve-se taxas de ativação testicular bilateral que alcançaram 75%. Bezerros de corte que receberam a aplicação do ácido lático apresentaram regressão testicular após quadro instalado de degeneração, necrose tecidual e fibrose, com 82% de eficiência. Os indivíduos foram acompanhados até a idade adulta e verificou-se que a capacidade de produção de hormônios esteroides foi suprimida, mas os animais mantiveram a libido. Contudo, seu uso mostrou-se doloroso no momento da aplicação, causando edema, e o tempo de recuperação era maior que o tempo necessário para a castração química. Outros compostos químicos têm sido usados para induzir a degeneração testicular e provocar a esterilização de bovinos. O acetato de zinco tem sido utilizado em 2 doses, 57,75 ou 71,75 miligramas em animais de 5 a 6 meses de idade, apresentando esterilização efetiva de 57,9% dos animais. O cloreto de sódio na concentração de 20% tem sido usado em bezerros de 20 dias de idade, sem manifestação dolorosa significativa. Então, métodos químicos que sejam capazes de induzir a degeneração testicular permanente e esterilidade de modo indolor poderão, em breve, constituir uma alternativa à castração cirúrgica. Agora a gente vai passar para a Marcela fazer as considerações finais, né? Marcelo? Oi, voltou o áudio. Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre a degeneração testicular e as conclusões que o nosso grupo chegou. Os primeiros trabalhos sobre a degeneração testicular em animais têm início no século XX, especificamente em 1923, por Fukui. Nota-se que este não é um tema novo na andrologia animal, apesar de ter estudado nos animais há quase 100 anos. É um assunto que está longe de ter chegado ao fim. Constantemente surgem novas formas de explorar a fisiopatologia da degeneração testicular, juntamente com o desenvolvimento de novos fármacos e a manipulação nanotecnológica que nos permitem planejar novas possibilidades terapêuticas há pouco inimagináveis. Cabe a nós, futuros médicos veterinários, dedicar e debruçar nos estudos e desenvolvimentos de novas tecnologias. Contudo, devemos também dominar. Marcelo? Oi, voltou o áudio. Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre a degeneração testicular e as conclusões que o nosso grupo chegou. Os primeiros trabalhos sobre a degeneração testicular em animais têm início no século XX, especificamente em 1923, por Fukui. Nota-se que este não é um tema novo na andrologia animal, apesar de ter estudado nos animais há quase 100 anos. É um assunto que está longe de ter chegado ao fim. Constantemente surgem novas formas de explorar a fisiopatologia da degeneração testicular, juntamente com o desenvolvimento de novos fármacos e a manipulação nanotecnológica que nos permitem planejar novas possibilidades terapêuticas há pouco inimagináveis. Cabe a nós, futuros médicos veterinários, dedicar
e debruçar nos estudos e desenvolvimentos de novas tecnologias. Contudo, devemos também dominar a fundo o conhecimento já desenvolvido na andrologia animal e perceber que a degeneração testicular, ainda hoje, é um problema que assola grande parte das propriedades de criação de bovinos no Brasil. Devemos garantir que os animais tenham uma boa qualidade de vida, assegurando um ambiente adequado, observando a temperatura do ambiente, higiene, alimentação e estado de saúde. Devemos prezar também pelo agronegócio, garantindo que não ocorra prejuízo para os proprietários da fazenda. Isso inclui, quando ocorre a castração, a perda do animal, as infecções. Nós vamos falar agora da desvantagem da castração do método normal para a castração do método químico. As vantagens sobre os métodos tradicionais e o risco de hemorragias e infecções, tétano e problemas que resultam em gastos com mão de obra devido à castração. Pode levar a um processo inflamatório de grandes proporções. O prejuízo é sentido na perda de peso do animal, utilização de medicamentos, necessidade de uma cirurgia, podendo inclusive ocasionar até mesmo a morte do animal. A castração cirúrgica requer mais cuidados médicos, com ida do animal no mínimo 2 vezes ao curral para ser avaliado. Com o uso de substâncias orgânicas, não é necessário o uso de outros medicamentos e não ocorre a perda de peso. Soma-se essas vantagens o fato da prática ser humana e ecologicamente correta, pois não provoca tanta dor nos animais tratados, quanto ao produto por ter princípios ativos naturais. Não causa contaminação na carne nem no meio ambiente, por ocasião da alimentação das secreções corpóreas, saliva, fezes e urina. Então, observa que a castração química é muito mais segura, tanto para o proprietário quanto para o animal. Aí a gente vai mostrar uma foto que mostra a avaliação. Faz favor, Gil. Aí tem uma foto, né, mostrando a avaliação do testículo, e a outra é onde eles estão aplicando a solução orgânica à base de ácido lático, que é uma extração química também. E que é muito mais fácil o proprietário da fazenda estar fazendo essa extração, porque o gasto dele é maior no início, mas é bem menor depois, porque ele não corre risco de perder esse animal, e esse animal ele tem um ganho de peso de carne muito mais rápido. Essas foram nossas considerações. Muito obrigada a todos. Então, essa foi a apresentação, né, sobre a degeneração testicular, um problema superado aí num dilema. Eu vou agradecer a todos aí, os participantes, os ouvintes também, professor, e muito obrigado a todos aí. Valeu? Obrigado. Falou.